falar do transtorno de personalidade narcisista. Eu vou explicar a vocês o transtorno de personalidade narcisista. O que é um transtorno de personalidade narcisista? É caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade o tempo todo de adulação e falta de empatia. O transtorno de personalidade tem dificuldade para regular a autoestima. Eles precisam o tempo todo de ser aquelas pessoas que mostram que são especiais. Por exemplo, quem tem um transtorno de personalidade, uma das características dele é não ter empatia zero pelo outro, que é diferente de traço. Na live anterior, se você não assistiu, assiste a live anterior, onde na live anterior eu expliquei o que é um traço narcisista. O transtorno, para ser transtorno de personalidade narcisista, do DSM-5, lá do DSM-5, do agrupamento B, você tem que ter 5 características dos critérios. Se você tem dúvida, bota no Google lá, no Google acadêmico, o DSM-5, e bota transtorno de personalidade narcisista para você entender quais são esses critérios. Para caracterizar um transtorno, você tem que ter 5 dos critérios lá, que está na live anterior. Então, você tem que voltar na apresentação da live anterior. Eles tendem a desvalorizar outras pessoas para que possa manter uma sensação o tempo todo que ele é superior àquela situação. Ele tem uma prevalência o tempo todo que chega no máximo a 6,2% da população. É muito mais comum entre homens do que mulheres. As mulheres, elas têm mais o transtorno borderline e os homens, eles têm mais o transtorno de personalidade narcisista e o psicopata. Então, os pacientes com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldade para regular a autoestima, eles precisam de louvação, de aflições. O transtorno de personalidade narcisista, aí na apresentação que eu dei para vocês, tem os slides 11, 12, 13, 14 e 15, que fala dos critérios. Aí você pode ler nos slides para ver se você identifica alguém. O padrão é persistente e inflexível, que abrange uma ampla faixa de situações pessoais e sociais. E esses padrões persistentes são muito estável e duradouro. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, desde criança, ela já mostra as características de quem tem transtorno de personalidade narcisista. Ela mostra uma total ausência de empatia, ela mostra uma característica muito grande de egoísmo, ela mostra uma característica de manipulação. O transtorno de personalidade narcisista, ele é extremamente manipulador, que é diferente da era narcisista que a gente está vivendo. Então, quais são os sinais e sintomas? Eu estou no slide 21 agora. Quais são os sinais e sintomas? Pacientes com transtorno de personalidade narcisista superestima suas habilidades, exagera suas realizações. Eles se acham sempre superiores, originais e especiais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e da realização dos outros. Estão preocupados com fantasias de grandiosidade, de serem admirados por sua inteligência ou sua beleza avassaladora, de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com os outros, tão especiais e talentosos quanto eles mesmos. Não são pessoas que se sentem comuns, eles se sentem o tempo todo especiais. Esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar a autoestima. Com os pacientes com transtorno de personalidade narcisista, eles precisam o tempo todo ser admirados, sua autoestima depende da consideração positiva que as outras pessoas fazem com eles. Então, eles têm dentro deles também uma dependência emocional das outras pessoas. Porque lembra, quem tem um transtorno é muito raro, porque é até 6%. Então, eles dependem o tempo todo da validação externa para se sentir alguém. Essas pessoas com transtorno frequentemente observam que os outros
tem que ter uma consideração especial por eles. E o tempo todo eles ficam sensíveis e eles se chateiam demais com críticas. Eles não suportam fracassar, eles têm que ter uma ideia que eles estão sempre por cima, eles não suportam ser humilhados e eles não suportam ser derrotados. O barulho que está acontecendo é o John Paçoca, que hoje ele está impossível, gente. Então é ele que está impossível hoje, fazendo muito barulho, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho aí do John Paçoquinha. Hoje ele está agitadíssimo, dias de agitação do John Paçoca. Então, eles podem ter raiva ou desprezo e contra-atacar violentamente as pessoas. E eles tendem a se afastar ou aceitar externamente a situação de um esforço para proteger sua sensação de alta importância e de grandiosidade. Eles podem evitar situações onde eles vão falhar. O diagnóstico pelo DSM-5 do transtorno de personalidade narcisista tem que ter no mínimo 5 características dessas que eu vou falar agora com vocês, para você caracterizar que uma pessoa tem transtorno de personalidade narcisista. Gente, vocês não podem esquecer que nós estamos falando de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, que é diferente do que eu falei na última live, que é o traço narcisista. Para ter traço narcisista, uma característica só basta. Agora, para ter transtorno narcisista, tem que ser 5 ou mais. Então, o padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Esse padrão se caracteriza por mais dos 5 desses que eu vou ler. Aí é o primeiro, uma sensação exagerada, infundada da sua própria importância, da sua grandiosidade, preocupação com fantasias de realização limitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor. A quarta característica, eles têm convicção de que eles são únicos, especiais e eles só podem se associar a pessoas no mesmo calibre deles. Necessidade, aí a próxima característica, necessidade de ser incondicionalmente admirado. O tempo todo ele quer ser admirado. Uma sensação de merecimento, uma exploração dos outros para alcançar os objetivos próprios, uma falta de empatia. Eles têm inveja das outras pessoas, mas eles acham que eles são invejados, mas ele que tem inveja das outras pessoas. Ele tem uma arrogância e uma altivez. Ele tem uma necessidade o tempo todo de ser adorado, venerado, idolatrado. Ele não aceita nenhum tipo de crítica, toda crítica ofende ele demais e com isso eles têm os sintomas que podem aparecer na idade adulta. Agora eu vou falar com vocês as consequências de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Diversas são as consequências de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Como é de imaginar, todos os relacionamentos de uma pessoa... Lembre da Susanna von Richthofen. A Susanna von Richthofen, ela foi categorizada como transtorno de personalidade narcisista. Ela não é transtorno de personalidade psicopata. Ela é transtorno de personalidade narcisista. Fizeram os testes com ela, o teste de Rorschach, um teste projetivo feito pelo psiquiatra. Esse teste foi inventado pelo psiquiatra psicanalista Rorschach. É o teste do borrão de tintas e chegaram à conclusão, os médicos psiquiatras que atendem ela, que ela tem um transtorno de personalidade narcisista, porque ela não cometeu nenhum ato. Ela é extremamente manipuladora, mentirosa. Uma das características do transtorno de personalidade é mentir de uma forma deliberada. Então, todos os relacionamentos do transtorno de personalidade narcisista são comprometidos. O aspecto profissional também é um dos que possui muita característica de negatividade. Nos relacionamentos,
As pessoas que são transtornos de personalidade narcisista pode ter dificuldade pela crença de ser o tempo todo fiel, então ele hostiliza as pessoas. A pessoa com transtorno frequentemente pode tratar todo mundo com menosprezo, todo mundo, porque ele se sente o superior. Desvaloriza as conquistas das pessoas ao redor deles. A questão da empatia também é um ponto que dificulta demais os relacionamentos, porque ele se sente superior a todo mundo. Todo o tempo ele se sente superior a todo mundo e ele não se compadece de ninguém. É essencial a questão social do indivíduo para que ele consiga minimamente entender o sentimento dos outros. Esse comportamento pode ser prejudicial, principalmente os contatos com as novas pessoas, para que seja feita uma maior conexão em cada indivíduo. A falta de empatia vai gerar nele uma sensação que ele não se interessa pelas pessoas, que ele realmente não se interessa. A falta de empatia, ele não tem nem a empatia cognitiva, nem a empatia emocional, nem a empatia somática. E ele muito menos tem a alteridade, que é o altruísmo. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele é o famoso não tá nem aí para ninguém. Ele é capaz de abandonar uma pessoa que acabou de perder um filho assassinado, ele é capaz de abandonar porque ele não tá preocupado com o sentimento dela e ele fala, ela perdeu o filho, mas ela se destruiu todo, o que eu ia fazer do lado dela? É uma das características de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Essa pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela é um tipo de pessoa que ela não vai encerrando os ciclos, ela vai deixando os ciclos para lá e ela vai buscando outros ciclos. Teve um rapaz que eu estava vendo na televisão, que ele envolvia as mulheres e ele envolvia através da internet, na Record que eu vi isso, no programa da Record, aquele programa do domingo, Domingo Espetacular, acho que eu vi uma reportagem com ele. Ele ia para uma cidade, se passava por alguém, enrolava algumas mulheres, essas mulheres caíam na lábia dele, porque é um manipulador, ele tem lábia, lembra da Susana von Richthofen? A Susana von Richthofen, em Tremembé, ela se envolveu com Sandrão, que era um homossexual, ela lá dentro da cadeia, ela se envolveu com um rapaz fora da cadeia, que acolhe ela quando ela sai para as visitas, porque ela não tem família mais, e a pessoa para sair, quando pode, já está em uma liberdade, ela tem que ter um endereço fixo, e ela não tem, então ela conseguiu de uma pessoa lá que estava presa, conseguiu o irmão dela e começou a namorar dentro da cadeia. Então essa é uma característica de quem tem transtorno de personalidade narcisista. Essa falta de empatia, então faz ela não estar nem aí para os outros, porque ela usa as pessoas. Na verdade, tem um livro que lançaram, que tem 2 filmes que está para ser lançado, da vida da Suzane von Richthofen, e a Carla Dias que interpreta ela. Ela manipulou tal ponto os irmãos Cravinhos que ela mesma não fez nada. E ela ficou 1 ano antes do evento propriamente dito, planejando como ela ia tirar a vida dos pais dela. Então, esse é o perfil de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. A mão dela não cometeu nenhum ato, mas a manipulação foi total e gerou isso. Cássia, mas por que você está explicando isso se você falou que isso é 6% da população? Porque a gente tem que saber que dentro do transtorno de personalidade narcisista tem vários traços. E os traços, às vezes, as pessoas ao nosso redor têm. Quem nunca conviveu com uma pessoa que é fria? Quem nunca conviveu com uma pessoa que é egoísta? Quem nunca conviveu com uma pessoa que não é prestativa? São algumas características do traço narcisista. Vão fazendo as perguntas aí na live de membros, que quando eu encerrar, eu já vou responder as perguntas. No aspecto profissional, eu estou no slide 56 agora. No aspecto profissional, o problema com os colegas de trabalho também é um ponto tão grande que gera várias consequências. Um exemplo disso seria a questão de trabalhar em equipe. Pessoas narcisistas tendem a desvalorizar o trabalho dos outros, ou dar pouco crédito e supervalorizar suas atividades. Em uma situação de trabalho, esse comportamento certamente pode gerar conflitos e inimizade com os colegas. E aí eu deixei um filme, O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, nesse filme, ele interpreta uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista.
Então, nós vamos agora para a segunda apresentação. A segunda apresentação é também do transtorno de personalidade narcisista. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, essa palavra foi emprestada do mito de Narciso. O mito de Narciso, ele se enamorou da imagem dele. Quando ele nasceu, ele era uma criança belíssima, lá do mito, da mitologia. E a mãe escondeu todos os espelhos, porque ele não poderia ver a imagem dele, que ele era belíssimo. O Freud que pega emprestado isso da mitologia e cria o narcisismo primário e secundário na psicanálise, aqui na psicanálise, na obra da psicanálise. Então, tanto que tem os compêndios do Freud que fala do narcisismo primário e do narcisismo secundário. No Instituto Cássia Rodrigues tem 2 módulos que são Narcisismo 1 e Narcisismo 2, onde aprende isso. E quando ele um dia viu a imagem dele, ele já grande, viu a imagem dele num lago, ele se apaixonou pela imagem dele, mergulhou ali e morreu. Dali nasceu a flor de Narciso. Então isso é da mitologia. Em algum momento da criança, até 9, 10, 11 anos, a criança ela é egoísta. A criança, só que os pais, uma família que não seja disfuncional, tem que gerar os filhos uma característica tal para ele não se sentir o especial demais. Agora repara a nossa geração. A nossa geração está criando os filhos para se sentir especiais demais o tempo todo. Está criando os filhos para o tempo todo ele se sentir o maioral. Está criando os filhos para o tempo todo ele achar que ele é o único merecedor daquelas coisas. Então isso é uma característica extremamente negativa. É uma característica que é abominável, que os pais têm que estar preocupados. Então no slide 7 fala as causas. Não se conhece a causa do transtorno. No entanto, elas listam fatores identificados por vários pesquisadores que podem contribuir para essa condição. Causa pode ser um temperamento de nascença, a pessoa muito sensível, valorização excessiva de talentos, valorização com a beleza física pelos responsáveis, admiração excessiva por parte dos pais, a ponto da criança perder a conexão com a liberdade, com a realidade, crianças supervalorizadas, supermimadas pelos pais, crianças que sofreram abuso emocional severo durante a infância, comportamento caótico e imprevisível dos pais durante a infância, uso da criança por meio de regular a autoestima dos pais inseguros. E aí, essas crianças passam, então, a se defender, projetando um eu idealizado que satisfaça aquele superego fragilizado. Superego é o valor moral, é a ética. E com isso, elas ficam hipervigilantes, assim produz um superego hipertrofiado, hipervigilante e disfuncional. Isso é uma defesa lá na criança. Então, os pais que percebem que a criança, isso eu tô falando da criança, né? Percebe que a criança, ela tem essa insegurança, os pais têm que imediatamente procurar terapia para que essas crianças, elas não fiquem com transtorno de personalidade narcisista, nem com traço narcisista. Toda defesa procura desculpas e justificativa que possa proteger contra o sofrimento e a dor. Essas defesas são resistências. A função da defesa é primária. São racionalizados pela consciência, mas realizados pela sua fantasia. O transtorno de personalidade narcisista, de algum modo, cresceu em um ambiente emocionalmente abusivo em que foi produzido o narcisismo. Característica: tende a se preocupar obsessivamente com a maneira com que os outros o enxergam. É também com os aspectos que possam influir de modo na percepção e na sua imagem, tais como poder, prestígio e vaidade, e até mesmo martírio. O narcisista, ele tem a certeza absoluta que ele é superior aos outros e ele tem uma máscara que ele esconde. Ele esconde o tempo todo quem ele é. O tempo todo ele está escondendo quem ele é. E nas pessoas sem o transtorno narcisista, o superego é aquele que vai ser o limitador do valor moral, do valor da ética. Só que nas pessoas com narcisismo não se constrói, com transtorno de personalidade narcisismo, não se constrói essa ética, essa moral, a consciência. A pessoa está se lixando para o outro.
E o superego é aquele que vai fazer com que essas pessoas exijam dele o tempo todo perfeição, ele se torna idealizado, ele se torna uma pessoa que ele dentro dele ele sabe que ele tem desvalorização, mas ele tem uma construção de um falso ego. Então dentro dele ele sabe quem ele é, mas ele constrói um falso ego. Olha aí no slide 18, eu coloquei a mesma imagem, uma estranha e uma outra bonita. Então esse superego idealizado faz com, no fundo, o narcisista, ele se odeia. E o narcisista, quando chega mais ou menos, o transtorno de personalidade narcisista, quando chega mais ou menos com 50, 45 anos, 55, ele começa a desenvolver as comorbidades. Por exemplo, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, porque ele não consegue mais manipular as pessoas para fazer o que eles querem. E com isso, ele acaba se sentindo muito mal. As pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista têm uma tendência a nunca considerar o outro. E os outros só são para suprimento das necessidades deles, para suprimento da necessidade deles. E eu coloquei um exemplo aí de quem não é narcisista, porque muitas pessoas pensam que o Michael Jackson era narcisista. Ele não. Ele era uma criança bode expiatório. E aí ele ficou com aquela disfunção, ele ficou com a necessidade constante de ter uma aparência perfeita. Mas o Michael Jackson não era. O Michael Jackson, na verdade, ele tinha um transtorno de personalidade disfórmico. Ele via a imagem dele de uma forma errada. Isso aí é um outro transtorno que não entra hoje nesse assunto. E aí no filme que esse com a Mary Streep, onde ela fala, o filme eu não tô lembrada no nome. Olha aí, por favor, Lorenzo, o filme com Mary Streep, que ela é no filme, ela é narcisista. É de uma revista, bota assim, Mary Streep, não lembro, gente. Então, ela tinha uma fragilidade muito grande e no filme ela interpreta um transtorno de personalidade narcisista. E ela mostrava para os outros que a vida dela era perfeita e nada era perfeito na vida dela. E aí ela chega, tem essa nova funcionária que vai trabalhar com ela e aí ela vai se desmontando. O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, exatamente. Então, no filme, O Diabo Veste Prada, a Meryl Streep interpreta uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Ela projeta o tempo todo um self idealizado para compensar os sentimentos de baixa autoestima que ela tem. E esse falso eu, na maior parte, habita no inconsciente. Lembra o inconsciente? O inconsciente é um iceberg. Então, o tempo todo habita no inconsciente da pessoa. E com isso, ela tem uma necessidade o tempo todo de manter essa afirmação. E aí, a classificação não é estanque, de modo que o indivíduo com transtorno pode exibir uma mistura do erótico, características histriônicas, que faz lembrar uma espécie de conquistador, obsessivo, Dom Juan ou a Cleópatra, com acentuado comportamento erótico, exibicionista. O compensador, ele é passivo-agressivo, esse característica passiva-agressiva engana muitas pessoas, porque como ele é passivo, ele é o bonzinho, que você cai na dele, de repente ele não está satisfeito, ele parte para cima. Então, e eles são esquivos, e eles são fanáticos, apresenta característica de esquizoide, eles são fanáticos e ele tem a sensação de onipotência, eles são manipuladores, porque eles são com traços antissocial, é o charlatão, é a pessoa exploradora, que tem a tendência de enganar os outros. E com isso, eles não buscam ajuda. Mas pessoas que convivem com eles, por que eu estou explicando isso? O narcisista não vai estar aqui numa live exclusiva. O narcisista não vai buscar entender o que é um transtorno narcisista. Mas para nós que caminhamos com ele, à medida que a gente vai percebendo que essas pessoas são assim, que elas são abusivas, que elas são extremamente más, você vai se protegendo. Então, quem busca ajuda geralmente é quem caminha com essas pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, e geralmente essas pessoas chegam na terapia destruídas, porque o transtorno de personalidade narcisista tendem a destruir a autoestima das outras pessoas. E aí o Freud fala, no slide 26, eu deixei essa frase: quando a dor
de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Pode custar muitos anos você caminhar com uma pessoa que tem um transtorno narcisista, mas uma hora você acaba entendendo se você está no processo de análise e você acaba se afastando. É doloroso, toda perda é dolorosa, toda perda passa pelas as etapas do luto. Mas o primeiro momento é o choque, quando você vai percebendo que aquele seu marido, que aquela sua esposa, que aquele seu pai, que aquela sua mãe, que aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu amigo, aquele gestor da empresa tem um transtorno de personalidade narcisista. Aí você tem que preparar a sua psique para se afastar dessa pessoa. Então liberte-se, faça terapia. Só é feliz quem se aceita. Então, esse foi o slide 2. E agora, como saber se você é vítima desse tipo de pessoa, de um gaslight? Os gaslight geralmente têm 11 técnicas e uma das características do gaslight é sempre falar. O gaslight costuma usar essas 11 técnicas de manipulação, estou no slide 2, para fazer você pensar que você é louca. Então, eles contam mentira o tempo todo, de todos os tipos. Eles são famosos mentirosos, eles negam. Eles sempre, o tempo todo, não condizem as ações dele com as palavras. Eles planejam ataques contra as coisas que definem você. Eles sugam toda a sua energia. Eles são antivilões. Eles prosperam com a sua confusão. Eles são expert em projeção. Eles fazem com que você tenha a sensação que a ideia foi sua. E eles, o tempo todo, vão tender a destruir seu caráter publicamente. A mentira que mantém essas pessoas presas no cativeiro. Hoje, eu estou falando da primeira mentira. Na live de dezembro, eu vou falar das outras 4 mentiras que fazem as pessoas ficarem presas muitos anos no cativeiro. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Essa frase é atribuída a Lênia, mas a gente não sabe. Então, você tem que buscar ajuda.